e todo-poderoso Deus, mais uma vez estamos reunidos neste lugar para falarmos da Tua Palavra e para ouvirmos o Senhor falar conosco. Não adiantaria nós estarmos aqui se o Senhor não falasse conosco, mas o Senhor fala, porque o Senhor fala através da Tua Palavra. Então somente nós possamos abrir os nossos corações estarem receptivos para a Palavra de Deus entrar, porque passarão céus, passarão terras, mas a Palavra de Deus não passará. E a Palavra do Senhor sempre faz uma obra. Pedimos que o Senhor faça uma obra em nossas vidas através da Palavra nessa noite. Em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Tivemos mais uma vez fora aí, nós fomos sexta-feira para a montada, tivemos lá nas Garças com os irmãos, temos o culto de Santa Ceia lá. Depois nós voltamos direto, não passamos em Itarema, não paramos lá, até passamos dentro, mas não deu para parar, porque nós precisávamos ir para Fortaleza no sábado. Então na sexta-feira mesmo nós voltamos, e sábado cedinho fomos para Fortaleza. Estivemos em Maranguape, tratando os assuntos do trabalho lá com o irmão Luiz. E domingo culto em Fortaleza e segunda-feira, pela graça de Deus, já estávamos aqui, né? Então, nós agradecemos a Deus. Ele sempre nos guarda na ida e na volta. O importante é estar guardado por Deus. Vamos nos pôr de pé. 1 Coríntios 13, e nós vamos começar aqui com o versículo 27. 1 Coríntios 13, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Podemos assentar. No versículo 12 aqui, começa com a unidade dos membros do corpo. Unidade é o fato de ser um, né? É um corpo, são muitos membros, mas todavia o corpo é um. Os membros são as partes. Em quantas partes se divide um corpo? Depende do açougueiro, né? Depende do açougueiro. Se for um boi, divide o corpo em vários lugares, né? Mas o corpo se divide principalmente em cabeça, corpo, tronco e membros. São as quatro divisais principais, né? As quatro divisões principais do corpo. É cabeça, corpo, tronco e membros. São, falando de um modo mais amplo, pelo menos foi assim que eu aprendi na escola. Cabeça, corpo, tronco e membros. Aí cada parte tem as suas subdivisões, mas todavia não é outro corpo, é um corpo só. Então o apóstolo Paulo fala aqui: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Se você fosse ter que ser parte de um corpo, você queria ser o pé?
Quem queria ser o pé aí? Queria muito. Queria muito, porque você sabe, né? O pé é a parte inferior do corpo. Você olhando assim, você parece que o pé não tem importância, mas o pé é extremamente importante. O pé que sustenta todo o corpo, irmão. O pé que leva o corpo para todo canto. Mas ninguém queria ser pé. A verdade é essa, você está em contato com o chão, o outro está em contato com sujeira. Se tivesse que pisar numa lama, você não quer molhar a cabeça de lama, é molhar só os pés. Nem mesmo as mãos, nem as orelhas, as orelhas, mas os pés. No entanto, se você for ver o que você mais usa no corpo, fora os ouvidos e os olhos, porque para ouvido e para olho não tem limite. Os ouvidos e os olhos não tem limite. Você tanto acordado, está ouvindo e está vendo todo o tempo. Mas fora eles dois é o pé. Né, dos membros externos, né? Aí tem os internos, o coração não para nunca, não vamos entrar nisso, né? Senão nós vamos complicar. Vamos deixar barato, né, Jorge? Se você for aí, não, o coração rim funciona. Nós estamos falando dos membros externos, os membros que aparecem. Mas ninguém na realidade queria ser pé. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se o pé achar ruim porque é pé, ele não é do corpo, e deixa de ser do corpo, ele acha ruim, mas é pé. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Você me toma no sentido bom, mas que houve uma discussão entre os órgãos do corpo. Aí o coração disse, se eu parar morre todo mundo, eu sou o mais importante. E o cérebro começou a dizer, não, o mais importante sou eu, porque eu que conduzo tudo, eu que penso tudo. E os olhos, cada um argumentou. Aí lá vem coração, olhos, ouvidos, rins, tudo. Pronto. Aí teve um que falou por último. Vocês se esqueceram? Que se eu não trabalhar, vocês tudinho morrem. O último, que eu não vou nem mencionar o nome dele aqui. Vocês sabem, é uma parte do corpo humano. Não vou nem dizer o nome. Todo mundo já está sabendo o que é. Todo mundo já está sabendo. Mas se ele não funcionar, irmão, morre todo mundo. Morre coração. Morre tudo. Você sabia? Que se não houver evacuação de fezes, você morre. Você morre. Se não houver evacuação, você morre. Então, o que menos tem valor, que ninguém dá valor, se ele não fizer a parte dele, o corpo todinho morre, irmãos. Então veja, agora pois há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. O olho dizer para a mão, não preciso de ti não. Já pensou? Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Mas tem pessoa que parece que não acha que na igreja não pode ter fraqueza. Irmão, a igreja é um corpo. A igreja tem membros fracos. E qual é a obrigação dos fortes? É pisar na cabeça dos fracos? Acabar de matar os fracos? A Bíblia diz os que são fortes, que suportem os mais fracos. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo,
a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, não tem decoro, causa vergonha. Os que são menos decorosos, damos muito mais honra. O que é que você protege mais no seu corpo? É a parte que é vergonhosa, você não deixa ninguém ver. Você esconde a parte vergonhosa. Ou nós não temos uma parte vergonhosa no nosso corpo? Nós não temos uma parte que ela tem que ser escondida. Irmão, tem pessoa que parece que não entende que o natural é espiritual. O corpo de Cristo tem de tudo, irmão. O corpo de Cristo tem olho. Que, aliás, o olho é uma das coisas mais perigosas que tem. Por quê? Muita coisa que você vê não é do jeito que você pensa que você viu. Você sabia disso? E até muita coisa que você ouviu não é exatamente do jeito que você ouviu. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, a esses damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Quem é forte não precisa de apoio. Quem caminha só não precisa ser sustentado. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. O que é que os membros do corpo devem ter? Cuidado uns dos outros. Não desprezo uns pelos outros. Não desprezo uns pelos outros. Cuidado uns com os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aí entra onde nós já começamos. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorros, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? O povo aí no mundo, todo mundo quer ser pregador. Todo mundo quer ser pregador. Pastor, inclusive. Devia botar assim. Devia botar as cadeiras tudo aqui atrás, só de obreiro e obreira. E na frente não botar ninguém, porque todo mundo ninguém quer ser todo mundo quer ser cacique. Ninguém quer ser mesmo, todo mundo quer ser, vamos dizer assim, da direção da igreja. Todo mundo quer ser, pastor, evangelista, é isso e aquilo. Deus pôs na igreja. Aí vem, apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? O que é que o irmão Bruno fala que é um apóstolo? O que é que o irmão Bruno fala que é um apóstolo? O irmão Bruno falou um apóstolo é um missionário. A palavra missionário nos dias modernos é a mesma que a antiga de apóstolo. Quem é que é um missionário? Quem é que é um missionário? O irmão Brana diz assim, irmãos, se um homem vem dos Estados Unidos para cá, ou vai daqui para lá e vai morar lá, ele não é missionário. Ele é um estrangeiro residente. Missionário não tem morada. Missionário mora no lugar e vai. O irmão Bruno explica dessa maneira. Ele vai, sai daqui e vai lá, faz o giro, faz o percurso, faz a sua campanha evangelística e volta. Daqui a pouquinho ele sai por aqui, faz uma campanha e volta. Daqui a pouquinho ele vai por acolá, faz o seu trajeto, pregando a palavra de Deus, ganhando almas para Cristo.
e volta. Mas se eu vou lá para os Estados Unidos, ou se alguém vem dos Estados Unidos para cá, ele não é missionário. De acordo com o que o irmão Brana disse, ele não é missionário. Ele é residente. Ele é residente. Então um apóstolo é isso. Então veja, apóstolo, profetas, em terceiro lugar, doutor, depois milagre, depois não de curar, socorros, governo. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Qual é a resposta? Não. São todos operadores de milagres? Qual é a resposta? Não. Tem todos o dom de curar? Qual é a resposta? Não. Falam todos diversas línguas? Qual é a resposta? Não. Interpretam todos? Qual é a resposta? Não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Você sabe qual é o caminho mais excelente? É mais excelente do que dom de cura, do que dom de profecia, do que dom de interpretação, do que dom de apóstolo. É mais importante do que tudo isso, é o amor. Aí o 1 Coríntios capítulo 13 é o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, porque essa caridade aqui é o amor por excelência, é o amor divino. Mombrana fala que o amor filéu, como chamam, né? Que se pronuncia filéu, é escrito P-H-I-L-E-O. Eu li filho, né? Mas diz que é filéu. O amor filéu é o amor natural. É o amor que se um homem mexesse com a mulher do outro, ele ia lá e matava o outro. É um amor carnal esse aí. O irmão Bruno disse, o amor ágape faria aquele homem orar por aquela alma pecadora, para ela se converter. Olha a diferença do amor divino para o amor natural. Ainda não tivesse caridade, seria como o metal que sou, como sino que tine. Pim! É qualquer dom, irmão, sem amor. Qualquer dom sem amor. E ainda que tivesse o dom de profecia. Mas estava falando ali das profetadas. As profetadas. A pessoa chega e profetiza a vida dos outros. Mas por quê? Para quê? Qual a necessidade de Deus revelar a vida de uma pessoa para outra? Me diga aí, qual a necessidade de Deus revelar a vida de uma pessoa para outra? Qual a necessidade de Deus dizer para uma pessoa o que vai acontecer com a outra? É para engrandecer o profeta? A profetisa? É para engrandecer aquele homem? Porque daqui a pouquinho, vixe, vamos consultar o profeta de Deus. Tem um irmão que é profeta, Deus revela tudo a ele. Pode ir lá que ele diz que se essa viagem vai ser boa para você ou não. Eu conhecia pessoa do mundo, quando eu fazia uma viagem, eu consultava um cartomante. Eu consultava um pai de santo, para que ele falava da viagem. É a mesma coisa, irmão, só mudou de rumo. As pessoas não perderam, não mudaram em nada, só mudaram de rumo. Então veja, dom de profecia, e é cada profetada que as próprias pessoas do meio evangélico falam. Cada sujeira, cada coisa falsa. Profecia que não se cumpre, é profecia falsa. E falso profeta vai para o lago que arde com fogo e enxofre. O anticristo, o falso profeta e a besta vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre sem julgamento. É claro que lá é o limite, mas falso profeta vai para o lago que arde com fogo e enxofre. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes
e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, seu Deus é o dinheiro? Seu Deus é o dinheiro? Nós temos que ter cuidado para o nosso Deus não ser o dinheiro. Se não tivermos cuidado, mas é Deus no céu, dinheiro na terra. Avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Que sinônimo de avareza? Sinônimo de avareza? Idolatria. Qualquer coisa que você ame, que entre numa concorrência com o amor de Deus, é idolatria. E a avareza é amor ao dinheiro. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O amor, a caridade é sofredora. A caridade não faz ninguém sofrer, ela é benigna, ela não faz o mal, só faz o bem. A caridade não é invejosa. A caridade não é invejosa. Irmãos, durante toda a minha vida, eu achava que inveja, quando a pessoa tinha inveja do outro, ela queria ser igual ao outro. Não é. Não é. A inveja não é isso. Não é. A inveja está longe. Ah, se a inveja fosse isso. Isso aí, no sentido mais correto, é emulação. No sentido mais correto, quando uma pessoa quer competir com outra, ela está competindo. O que ela não tem é bom gosto. Ela não sabe comprar nada, ela não tem aquele senso. Ela vê os outros fazer, tem que fazer igual. Isso é disputa. Às vezes tem dinheiro para fazer até mais, então não é inveja, é disputa. Compra um carro, a pessoa tem que comprar um carro igual, ou então melhor. Por quê? Porque está disputando. É emulação isso aí, não é inveja. Não é inveja. É disputa. A inveja, irmãos, é um sentimento ruim, tão ruim, que o invejoso ele não quer ser como a pessoa que ele inveja. Ele odeia a pessoa existir. Ele odeia aquela pessoa ser daquele jeito, aquela pessoa ser daquela maneira. E o instinto dele, do invejoso, é destruir o outro. O objetivo da inveja é matar, é destruir. É o objetivo da inveja. O objetivo da inveja. Então o amor, a caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Soberba, altivez. Soberba, altivez. Não se porta com indecência. A pessoa pensa que indecência é só imoralidade. Que o que é indecente é só o que é um ato sexual. Não, irmão. Qualquer coisa que é fora da ética, que é fora de um bom comportamento é indecente. A pessoa não respeitar os outros é indecência. A pessoa falar mal dos outros é uma indecência. O que é que a Bíblia diz? Romanos 14, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Julgar os outros é uma coisa indecente. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ao irmão.
Romanos 14, acho que é o 3. Quem és tu que julga o servo alheio? Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. O que você tem a ver com isso? O servo não é seu? Você não tem nem servo, você é um servo também. Você não tem servo, você é um servo. Fica julgando o servo, outros servos. Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Indecência. E a Bíblia diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. O irmão Brano falou, irmão, se você não tiver uma coisa boa para falar de uma pessoa, não fale nada. Não fale nada. Não tem o que é bom para falar, não fale, irmão. Não busque os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Amor. Amor não suspeita mal, não. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor, suporta tudo. Ódio, soberba, não suporta nada. Né? Então vamos parar aqui. Aí ele chega aqui, o amor nunca falha. Está vendo o professor Cicerone que lá, está vendo o língua Cicerone, Vinicius desaparecerá. Vamos sair daqui agora. Vamos um pouquinho aqui. A mensagem de irmão Brano. Perguntas e respostas número 1. Está aí. Quem não pegou, pode pegar. As mensagens saem lá em Goiânia a R$2. Tem o porte, eu estou repassando para os irmãos aqui a 3. Contudo, se você puder dar a sua parte, até porque muitas mesmo a igreja vai dar, eu vou dar, para muitas pessoas eu vou dar. Se você puder, desse R$1 pelo correio, você dê. Se não puder não precisa. O objetivo aqui não é vender, não é lucrar. Né? Agora é uma desonestidade. Se você puder dar e não dá, e não der. É uma desonestidade da sua parte. Se você puder dar e não der. Ah, não vou dar não. Que eu já dou o dízimo. O dízimo, irmão, é uma briga sua com Deus. Uma obrigação sua com Deus. O irmão Brana, eu vou pegar esse parágrafo depois, ele aqui, mas eu li isso aqui já. O irmão Brana fala que Melquisedeque, e aqui nós vamos falar sobre, o irmão Brana fala sobre Melquisedeque. O Brana fala que Melquisedeque era o rei do universo, era o dono de tudo. E por que Melquisedeque queria dízimo de Abraão? Mas Melquisedeque exigiu o dízimo, Melquisedeque recebeu o dízimo. O irmão Brano disse, o dízimo é uma coisa tão rígida, dá o dízimo. Não é uma coisa frouxa. Ah, irmão, você dá se você quiser. O irmão Brano disse, Melquisedeque era o possuidor de tudo. E aí ele exigiu o dízimo de Abraão. Ele recebeu o dízimo de Abraão. Então veja aqui. Irmão Brana, pode Satanás usar o dom de línguas ou de profecia numa pessoa que tem o Espírito Santo? Preste atenção, irmão. Eu já vi pessoas dizer assim, eu não posso ser enganada porque eu tenho o Espírito Santo. Não tinha. Se tivesse, não agiria como sempre agiu. Na realidade, só posso dizer que ela não tinha. Essa pessoa não tinha o Espírito Santo. Mas quem falou que uma pessoa com o Espírito Santo não pode ser enganada? De onde saiu essa ideia? O Espírito Santo não torna a pessoa um adivinho, não torna uma pessoa o dono do mundo, torna apenas uma pessoa santa, irmãos. Torna apenas uma pessoa consagrada a Deus, vendida a Deus, dedicada totalmente a Deus. Não torna ela um super ser humano, não. Então aqui a pergunta, pode Satanás usar o dom de línguas ou de profecia numa pessoa que tem o Espírito Santo? Eu diria logo, pode não, né? A pessoa tem o Espírito Santo, o diabo ainda enganar ela.
Eu diria logo, pode não, irmão Bruno disse, essa é uma boa, não é? Sim, senhor. Sim. Deve ser vigiado bem, bem atentamente. Se vocês notaram em 1 Coríntios 14, 29, os que desejam anotar, vem. A pessoa que escreveu esta nunca assinou o seu nome. Eles apenas dizem, Deus te abençoe, vem. Em 1 Coríntios 14, 29, encontramos que qualquer dono na igreja primeiro tem que ser julgado. Qualquer dono na igreja primeiro tem que ser julgado. Irmãos, 90% dessas profecias, vou dizer logo da Assembleia de Deus, pode ter certeza, nunca são dadas na frente do pastor. São dadas de irmão para irmão, lá nos cantos de parede. 95% delas são dadas de canto de parede. Nunca são dadas com a anuência, com a supervisão do pastor. Que o pastor não engolir. Tenho certeza que o pastor não engolir. E a Bíblia diz que tem que ser julgado, irmão, primeiro. Não sei se Simão Brana fala aqui, mas em outras mensagens ele fala. Alguém dá uma profecia. O Senhor está me dizendo para eu te dizer. Irmão Brana, só primeiro tem que ser julgado por 2 ou 3. 2 ou 3, vamos julgar essa profecia, vamos ver se ela encaixa. Porque em primeiro lugar, se não estiver encaixada com a Bíblia, é falsa. Se essa profecia for algo que já está escrito na Bíblia, eis meu servo que presto veio, prepara a tua vida. Essa profecia é repetida. Ela não precisa ser dada porque ela já está na Bíblia. Eis que presto venho. Eis que a vida do Senhor não tarda. A vida do Senhor está próxima. Essa profecia não precisa ser dada por nenhum profeta, porque ela já está profetizada na Bíblia. Mas aí não, aí se levanta e dá a profecia da vida dos outros. Mas como eu estou dizendo, 95% nas costas do pastor. O pastor não sabe dessas profetadas aí, dessas profecias. Encontramos, primeiro tem que ser julgado, tem que vigiar, porque espíritos malignos passam inadvertidamente. Porque recordem, a chuva cai sobre o justo e o injusto. A mesma chuva que foi enviada para amadurecer o trigo, tem madurar. Existe essa palavra, gente? Madurar? É amadurecer. Né? A não ser que... Bom, a mesma, para madurar o trigo também madura o joio. Que eu sei que é a madura. A mesma água. Quantos sabem disso? Agora isso, pois, deveria mostrar-lhes a semente da serpente, como veio este filho. Eu estou tratando de escolhê-lo daqui para obtê-lo antes que termine meu tempo. Porém não posso encontrá-lo. Assim sendo, como esse filho da semente da serpente vem, Deus tem uma lei. Agora, nesta lei do Espírito de vida, vocês têm que vigiar. Porque Satanás passa despercebidamente. Satanás passa despercebidamente. Sabe o que foi que o apóstolo Pedro falou? Que surgiriam falsos mestres no cristianismo, e eles fariam o quê? Colocariam dentro do cristianismo encobertamente heresias de perdição. Colocariam dentro do cristianismo encobertamente. Aqui, ó. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmas repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade,
e por avareza farão negócio de vós, com palavras fingidas. Então, despercebidamente. E Paulo, quando era revelado a alguém, tinha que ter pelo menos 2 ou 3 juízes, antes que pudesse ser dito diante da igreja. Agora, aqui também poderia trazer isto à luz. Veja o meu, não creio que meu irmão esteja aqui nessa noite. Porém, alguém criticou de alguém que deixou o tabernáculo e foi ao irmão Júnior Jackson por igreja. Irmão, preste atenção. O irmão Branco disse aqui, ó. Um irmão, né? Veja o meu. Não creio que meu irmão esteja aqui nessa noite. Um irmão que era da igreja. Porém, alguém criticou de alguém que deixou o tabernáculo e foi ao do irmão Júnior Jackson por igreja. E disse: se foram para o meio das aves mortas. O irmão deixou a igreja do tabernáculo Brando e foi para a igreja do pastor Júnior Jackson. Que era, sabe o quê? Da mensagem. Era pastor da mensagem. O irmão vai dizer aqui, né? Vai dizer aqui: membro que procura outra igreja é adúltero, que a igreja de pastor é marido e mulher. Mulher que procura outro homem é fora do marido é adúltera. Membro que procura outro pastor fora do seu pastor é adúltero, e o pastor que recebe ele também é adúltero. Pelo menos eu já vi pastor pregar isso. E se negar, eu tenho um DVD guardado. E se negar, eu tenho um DVD guardado. De dizer que o membro não pode procurar outro pastor, se procurar é adúltero, e o pastor que recebe ele é adúltero também. Vamos ver o que a irmã Brana fala aqui? Porque a irmã Brana disse: um irmão procurou outra igreja, e o irmão da nossa igreja disse que ele tinha ido para o meio das aves mortas. O que a irmã Brana disse aqui, ó? Não lhe dá vergonha fazer um comentário desse? Seja quem for, se é meu filho aqui em Cristo, eu estou envergonhado de ti. Não faças uma coisa como esta. Júnior Jackson é meu irmão, Dom Rudel é meu irmão. Heresiazinhas, irmão, particulares. Bem, a razão disso, porque quando eu estabeleci a igreja em certa ordem, quando regresso para ver se podia obter a manifestação dos dons, a metade deles se apartou disso. O Branda pôs em ordem. O irmão Branda vai dizer aqui. E tinha igreja que ele foi que não podia nem pregar. Porque quando estava pregando, um se levantava e dava uma profecia, ou a outro se levantava e interpretava. E o pastor pregando aqui. Aí se levantava, dava profecia, outro circular e interpretava. E o pastor pregando aqui. O irmão Brando disse: isso é errado. Irmão, Deus não fala. Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 14, quando um profeta estiver falando, se outro se levantar, o primeiro se cale. O primeiro se cale. Irmão Bruno diz: quando Deus está falando do púlpito, isso aqui também é profecia, irmãos. A palavra ensinada é profecia. Deus não vai falar daqui e de repente mudar a falar dali. Aí nem acabou de falar, vai falar daqui. O irmão Bruno falou que não. Então o irmão Bruno estabeleceu um sistema: pessoas com dom devem se reunir à parte para buscarem os dons, para ministrarem os dons para a igreja. Depois tem que ser julgado por 2 ou 3. Tá? Então veja, ó. Criticou porque mudou de igreja, o irmão Bruno falou: isso é uma vergonha, não faça uma coisa dessa. E quando eu estabeleci a igreja, metade dela se apartou. Porque quando começa a falar ou a pregar, eu estive entrando em tal lugar que dificilmente se podia pregar que não houvesse alguém falando em línguas, alguém interpretando, alguém dando a interpretação, e a metade delas nunca aconteciam. Profecia, metade nunca acontecia. Agora, eu creio em falar em línguas, eu creio na interpretação. Porém tem que ser algo diretamente à igreja. Não, o Senhor vem logo, ou algo,
o que está muito bem, porém não useis de vãs repetições, Jesus disse, como os gentios, Mateus 6,7. Deve ser algo, vai e diga ao fulano, ao irmão fulano de tal, certa coisa que ele fez e para obter, claro, vai e diga ao irmão, à irmã, isto e isto. Quando ela fez certa coisa ali embaixo outro dia, ela quebrou as leis de seu esposo, a promessa solene do seu esposo, a menos que ela acerte isso, o Espírito Santo a destruirá. Se é um recado de Deus, ali, aí tens, assim diz o Senhor. Então, apresente esse pecado, aí é quando temos uma igreja como foi quando Ananias e Safira entraram. Então temos uma igreja sólida. Diz você, irmão Brana, disse isso a um indivíduo, ele disse, bem, você nos põe em muito aperto. Eu disse, não estou em um aperto ali com os estranhos, que eu nunca tenho visto em minha vida, porém tenho fé e confiança em Deus, que me enviou para fazer isso, e nenhuma vez tem errado ou nunca errará, enquanto for Deus, isso é certo. Então a profecia tem que ser mandada por Deus, irmãos. Nem falando línguas e coisas como essa. Creio que essas línguas e gente que tem esses dons, se são verdadeiros, cristãos genuínos e interessados nisso, se receberão juntamente, e dar suas línguas e interpretações e ver o que podem fazer para favorecer o reino de Deus. Usar os dons para favorecer o reino de Deus e não para se projetarem. A pessoa começasse a ser profeta mesmo, daqui a pouquinho, irmão, todo mundo chegar diante dele com medo. Cuidado, irmão. Pelo amor de Deus. Ó, o irmão ali tem o Espírito Santo. Eu já vi pessoa dizer isso aí. Tem o Espírito Santo, chega perto dele e revela. Revela nada, irmão. O Espírito Santo não faz assim, não. O Espírito Santo não faz assim, não. O Espírito Santo faz amar, irmão. Não é bem assim, não. A pessoa com medo dos dons. Os dons devem ser usados para a edificação da igreja e não para promoção pessoal. Eles têm um ministério próprio, porém não pertence isso à audiência, onde os pecadores estão sendo atendidos e assim sucessivamente. A Bíblia diz, dirão que sois indoutos. Algumas vezes se põe tão irreverente com isso e assim, sucessivamente. Não o nosso grupo. Porém eles deixam prosseguir diante um pouco. Eu disse, vigie isto. Agora, contei aos irmãos, agora testemunhas que conhecem isto. Eu disse, deixe-os. Depois de um momento, nos inteiramos se é de Deus ou não. Se não pode resistir castigo, então é um filho bastardo. Pessoa que no dia que recebeu um castigo, no dia que recebeu uma exaltação, não aceita. O Mambrão falou, não é filho de Deus, é bastardo. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. E quando vem um castigo, o que sucede? Lhes disse isso há muito tempo. Vem, pergunta aqui ao pastor. E ele disse, e acerca disso e aquilo, eu disse, apenas deixo, são bebês. Chegar um pentecostal aqui, como já chegou, falando língua estranha, irmão, coitado, inocente. Eu vou brigar porque a Tamires está falando aqui. Se a Gabriela falar alguma coisa aqui, eu vou brigar. Ou se o Zé Boneca ali falar, eu vou brigar. São crianças, irmãos. São bebês. É claro, a gente vai procurar controlar as crianças, no sentido, né? As crianças. Uma pessoa que chega e fica falando língua estranha no banco aí à toa, está contra a palavra de Deus, irmãos. Está fora de ordem. Eu disse, apenas vigie, deixo, são bebês, não podemos julgar. Mas vigie quando a verdade vier e confirmar a palavra. Agora o irmão Júnior Jackson tinha direito a não estar de acordo com isso. Ele disse isso, ele deseja a sua igreja. Toda a gente deseja falar línguas e coisas na audiência. Esses são problemas do irmão Júnior. Isso é da parte dele. Mas Júnior Jackson crê nessa mensagem como qualquer do resto de nós crê nisso. E o pastor Joaquim falou aqui. Vieram perguntar para ele, seu eternado pastor, disse, não é filho desse ministério.
Se você for para lá, você vai estar em boas mãos. E o pastor Joaquim disse, todo pastor deveria agir assim. Mas eu já vi por aí, irmão, pastor que se o membro mudar de outra, fica com raiva do pastor que recebeu. Se o membro mudar da igreja para outra, ele fica inimigo do pastor que recebeu aquele membro. Quando o pastor Joaquim disse, eu prefiro ver você amparado, irmão. Você vai lá que você lá vai estar em boas mãos. Júnior Jackson é um homem de Deus a quem amamos, a quem amo com todo o meu coração, e não está aqui nesta noite. Sendo assim, posso divulgar a verdade na forma que desejo. E Dom Rudel, não creio que Dom esteja aqui nesta noite, porque eles têm sua própria igreja. Porém, se viesse a sair a cada pessoa que vem esse tabernáculo, isso é Dom Rudel, ou ao irmão J.T. Parnell, ou ao irmão, qualquer desses irmãos que são nossos irmãos aqui, com o cidadão do reino, estaria contente que não saberia, estaria tão contente que não saberia o que fazer. Diria, Senhor, encha este outra vez, derrame-o, encha-o e encha o outro. Me agrada ver estes moços, eles são meus filhos. Agora, ou seja quem for o resto deles, não tem que crer como eu creio, não tem que fazer isso. Irmão Brana era democrático, irmão. Conforme lhes disse esta manhã, eu nem mesmo estou de acordo com minha esposa. Será que eu estou com a minha? Irmão Brana disse, eu nem mesmo estou de acordo com a minha esposa. Não, mas irmão Brana tinha que ser o marido perfeito e a esposa dele, a irmã Meda, tinha que ser a esposa perfeita. Não, meus irmãos. Ela não está de acordo comigo? Ou ela não está de acordo comigo? Que seria se eu fosse à mesa e Júnior, né, que está falando do Júnior aqui, é um menino mais novo, obtivesse um pastel de maçã, eu obtivesse um pastel de cereja? Irmão, ambos estamos comendo pastel. O Júnior, né? Aí estaremos de acordo. O quê? Pastel. Né? Eu não gosto de pastel de queijo. Pastel eu já não gosto muito. De queijo, então, nem pensar. Eu não compro um pastel de queijo. Se eu comprarem e me vierem me dar um pedaço, se eu não tiver, eu posso até comer. Eu como pastel de queijo. Mas eu gostar, eu não gosto. Eu gosto é de carne. É que nem o Zé Paulo, eu quero comer carne. O Zé Paulo que falava que comer era carne. Então, ele gosta de cereja e eu de maçã. Ambos estamos comendo pastel, estamos de acordo. E ambos pregamos o mesmo evangelho, a disciplina de sua igreja. Vocês sabem, Pedro e Paulo tinham diferenças. Não em suas doutrinas, mas na forma de Pedro se comportar. Precisamos amadurecer, irmão. Eles tinham uma pequena diferença nisso. Porém, nunca lhes separou. Essa diferença nunca separou Pedro de Paulo. Irmão, quem se separa, busca seu próprio interesse. Provérbios 18, acho que é versículo 1, né? Busca seu próprio interesse aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eram irmãos, claro, seguro que temos de ter diferenças. Não diferenças, eu não estou de acordo com as Assembleias de Deus, que são preciosos irmãos. Não estou de acordo com a doutrina unitária. Porém, há muitos desses homens que são homens preciosos. Estou de acordo? Não estou de acordo com os batistas, com os presbiterianos e seus sistemas. Porém, aí dentro há cristãos genuínos. De uma forma ou de outra, esta tarde apanha um telegrama. O perdi, um irmão, um pregador batista, disse que ele estava se esforçando por longo tempo para vir a um lugar, ou chegar a um lugar onde o homem respeitasse a Deus em vez de respeitar uns aos outros. Irmãos, antes de você respeitar a Deus, você tem que respeitar uns aos outros.
Quem não respeita aos outros, muito menos respeita a Deus. Quem não respeita aos outros, muito menos respeita a Deus. Nós temos sido ensinados pelo profeta da era, que como você trata um irmão, você está tratando ao Senhor Jesus Cristo. Como você trata um irmão, está tratando ao Senhor Jesus Cristo. Eu posso ser o que eu for, irmãos, mas eu nunca subi no púlpito aqui para botar essa igreja contra qualquer pastor que fosse. Ah, o pastor fulano de tal, o senhor pôs nós contra ele. Qual foi o pastor com essa igreja contra aqui? Qual foi o pastor aqui do Ceará, ou do Brasil, ou do mundo, que eu já lancei sombra sobre ele aqui dessa igreja? Se tiver, pode dizer. Qual foi o pastor que eu já insinuei aqui? Que ele é falso, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas por aí tem sim, viu, irmão? Tem pastores pondo membros contra outros pastores. A ponto de membros de determinada igreja se encontrarem com vocês e souberem que é dessa igreja, não querem nem cumprimentar vocês. Não vão nem querer cumprimentar vocês. Agora sabe por quê? Com medo do pastor, porque se cumprimentar vocês vão dançar lá na cadeirinha do pastor. Então vão pagar de púlpito lá, nas orelhas. Então veja, nós temos ou chegar a um lugar onde o homem respeitasse a Deus em vez de respeitar uns aos outros. Respeitar a Deus. E o precioso irmão que vem a esta igreja disse: te levarei a tal lugar. Ele anelava chegar aqui, um batista. Vocês veem, estão espalhados por todos os lugares. Não estarei de acordo com o seu sistema, mas por certo amo ao interessado. Portanto, não digam isso acerca dos irmãos. Chamar de galinha morta, chamar de pastor, outro pastor de falso profeta. Bom, você pode saber, na mensagem tem pastor agindo assim. Tem pastor dessa maneira, falando mal dos outros pastores. Não estarei de acordo com o seu sistema, mas por certo amo o interessado. Portanto, não digam isso acerca dos irmãos. Agora, aqui estes dons têm que ser vigiados. Nenhum dom tem que vigiar. Satanás pode personificar qualquer dom. Observe esses bicos. Agora vamos personificar a cura divina. Imundos, sujos, podres, nasceram do inferno. Bem? Muito bem. Então nós vamos parar aqui. Tá? Quero sempre lembrar que nós devemos ter cuidado para sermos instrumentos de Deus ao invés de instrumento do diabo. Vou dar um exemplo da Bíblia. Um homem escolhido por Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo: vem cá, eu te farei pescadores de homens, te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligar na terra será ligado no céu, o que tu desligar na terra será desligado no céu. Muito bem, Simão, filho de Jonas, revelação. Aí na sequência, Jesus começa a falar de coisas espirituais. Aí Pedro, por sentimentos, Jesus começou a dizer: importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém e lá padeça na mão dos pecadores. Aí entrou o sentimento humano, sentimentalismo humano. Senhor, tem compaixão, Senhor. Nunca acontece isso contigo, meu mestre. Era bom desejo ou mau desejo? Era bom afeto para com o Senhor Jesus Cristo, ou era mau, era bom? Na mesma hora Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas dos homens. Agora me diz assim: quem que vai entender isso? Quem que vai entender isso? Um homem que no segundo Jesus disse: muito bem, Simão, filho de Jonas, revelação, quem te revelou não foi nem carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. E no mesmo segundo, para trás tu está usado por Satanás. Dá para entender? Dá para entender?
Tem que vigiar, irmão. Você não vigiar, você pode ser usado por Deus num segundo e no outro já está na mão do diabo, fazendo um plano do diabo. Porque não existe uma coisa pior do que pisar na palavra de Deus, irmão. Porque Pedro não adulterou, Pedro não matou, Pedro não roubou. Pedro só iria contrariar a palavra, que era o que o diabo queria, que Jesus não morresse. Seria quebrar a palavra de Deus. Se Jesus não morresse por nós, tem que falar nós, né? Por nós, quem fala é matuto, tem que falar nós, né? Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós não teríamos salvação, irmão. E o plano de Deus teria sido frustrado. Jesus teria caído também. Então por isso que ele estava sendo usado por Satanás. Então vamos vigiar. Vamos vigiar para nós sermos vasos de Deus. Não faleis mal uns dos outros. Meu irmão, presta atenção. Não faleis mal uns dos outros. Irmão, qualquer erro de uma pessoa, qualquer falha de uma pessoa, não divulgue isso, irmão. Não divulgue isso, isso é feio. Esse pecado de 20 anos que as pessoas cometeram, a pessoa fica levantando hoje, pecado de 20 anos atrás, pecado de 10 anos atrás, alguém se levanta, fulano de tal fez isso há 20 anos atrás, a Beltrano de tal fez isso há 20 anos atrás. Isso é uma vergonha, isso é uma indecência. Jogando a moral dos outros na lama. Por que nós temos que jogar a moral dos outros na lama? Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo não tem passado. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ora aqui o meu jovem George, é o Jorginho, é o George filho. Apareça aqui, já que você fica só por trás da câmera. Eu quero vê-lo agora orando a Deus na frente das câmeras. Vou até olhar para você na televisão como é que está. Deus abençoe. Ora aí. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, ó Pai, depois de uma pregação dessas, ó Deus, nós só temos a Te agradecer por este alimento, ó Pai. Muitas vezes nós não valorizamos, ó Deus, o que nós temos, ó Pai. Este alimento espiritual, ó Deus, um alimento que poucos têm, ó Pai, essas lições, meu Deus, nós Te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, perdoa muitas vezes, ó Deus, a nossa falta de obediência. Nós falhamos, ó Deus, milhares de vezes ao dia, ó Pai, mas a Tua misericórdia é muito maior do que as nossas falhas, Senhor. Ó Deus, nós somos podres, ó Pai. Ó Deus, nós não prestamos, ó Deus. A nossa única esperança é a Tua misericórdia, ó Pai. É o Teu sangue, é o sangue de Jesus Cristo, meu Deus. Ó Deus amado, nos ajuda a permanecer de pé, ó Deus. Segura na nossa mão, Senhor. Não nos deixa cair. Se nós cairmos, nos ajuda a levantar, meu Pai. Ó Deus amado, ninguém anda nessa mensagem sem a Tua ajuda, ó Pai. Ninguém anda, Deus, nessa vida sem a Tua ajuda, meu Deus. Nós caímos, nós falhamos, ó Deus. Nós falhamos, ó Pai. Nós falhamos em ler, ó Deus. Nós falhamos em orar, ó Pai. Nós falhamos em nos dedicar, ó Pai. Ó Deus amado. Mas nós temos a grande esperança, ó Deus. Essa esperança, mas nós não falhamos na fé, ó Pai. Nós cremos na Tua palavra, ó Deus. Nós cremos em Ti, meu Pai. A fé é muito maior do que nossas falhas, ó Pai. Ó Deus amado, nos perdoa, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ei.